O sequestro de Carlinhos. O mistério de hoje é um dos casos de sequestro mais antigos registrados no Brasil, e foi um pedido da nossa seguidora Vanessa Salles. Era uma noite chuvosa do dia 2 de agosto de 1973, quando Carlos Ramires da Costa, mais conhecido como Carlinhos, de 10 anos, assistia televisão na sala de sua casa, na cidade do Rio de Janeiro, junto com sua mãe, Maria Conceição, e 4 dos seus 6 irmãos, Vera Lúcia, Carmen, Eduardo e João. O pai de Carlinhos, João Melo, estava em Copacabana junto com seus outros 2 irmãos, Luciana e Roberto, onde tinham ido fazer uma entrega. Por volta de 8h30 da noite, a luz foi cortada e um homem armado invadiu a residência e pediu à criança mais nova que estava na casa, que na ocasião se tratava de Carlinhos, visto que os outros 2, que eram mais novos, estavam com o pai. O estranho homem então pegou o menino pelo braço e trancou a mãe e os irmãos no banheiro. Antes de fugir com Carlinhos, o sequestrador deixou uma carta com diversos erros de português, utilizando letra de forma, a qual pediu um resgate no valor de 100 mil cruzeiros, algo que na época equivalia a muito dinheiro, e que deveriam ser pagos até 4 de agosto, ou seja, 2 dias após o sequestro. No bilhete, o sequestrador deixou as instruções para a entrega do resgate. Confira a mensagem a seguir. Aviso a você que a criança está em nosso poder e só entregaremos após ser pago o resgate de 100 mil cruzeiros. Esta importância deverá ser em pequeno volume e metido dentro de uma bolsa e deverá ser depositado em cima de uma caixa de cimento que fica situada na Rua Alice, cruzando com a Rua Dr. Júlio Ottoni, junto às 2 placas no dia 4 de agosto de 1973, às 2 horas. Digo 2 horas do dia 4, e lembre-se de que qualquer reação a vítima será liquidada. Observação: depois de ser feito este depósito, deverão seguir em direção ao Rio Comprido, e esta carta deverá ser devolvida no ato. Após comunicarem o sequestro à polícia, foi montada uma operação, colocando diversos agentes disfarçados próximo ao local onde seria deixado o dinheiro do resgate. O pai do menino até conseguiu o valor pedido, porém no malote apenas algumas notas de 100 cruzeiros foram colocadas na parte de cima e os papéis picados embaixo. Todos observavam atentamente, mas os sequestradores não compareceram no local marcado e desde então nunca mais entraram em contato. As autoridades acreditam que eles poderiam ter desconfiado da operação. No dia seguinte, a polícia e os bombeiros começaram a fazer uma busca por toda a região, que era cercada de mato. Eles procuraram durante todo o dia, e já era madrugada quando a operação foi suspensa e sem nenhum sinal do garoto. Ainda no dia 4, a polícia iniciou um trabalho de investigação, começando interrogando diretores de uma clínica médica chamada Dr. Filizola, que ficava ao lado da casa de Carlinhos. Acontece que 1 mês antes do sequestro, um deles havia oferecido 60 mil cruzeiros para comprar a casa da família. A recusa teria deixado o tal diretor enfurecido e isso poderia ser utilizado como uma possível causa para o crime. A polícia chegou a prender um homem chamado Kleber Ramos, que trabalhava como marceneiro na clínica e que supostamente teria sido contratado para realizar o sequestro. Eles chegaram até ele depois do depoimento da irmã mais velha de Carlinhos, Vera Lúcia, a qual recebeu o bilhete do sequestrador na noite do crime. Segundo ela, as mãos dos 2 eram parecidas. Ele acabou ficando 3 dias preso, mas apresentou um álibi que posteriormente foi confirmado, e assim foi solto. O segundo suspeito era um mecânico chamado José da Silva, que no mesmo dia da divulgação do sequestro se apresentou à polícia. Alguns meses antes, ele havia deixado de pagar o conserto de uma televisão que o pai de Carlinhos havia feito.
mas após o depoimento, ele foi liberado. Outro interrogado foi um homem indicado pela mãe do garoto, chamado Raimundo Pereira Lulu. Segundo ela, Raimundo teria tentado seduzi-la, mas como ela não cedeu, ele poderia ter tentado se vingar sequestrando seu filho. Contudo, após investigações, ele foi descartado. Os exames realizados por peritos revelaram que a carta havia sido escrita pelo menos 3 dias antes do sequestro e que os erros gramaticais eram propositais, com o intuito de tentar confundir as investigações. A partir daí, as suspeitas também começaram a recair sobre os próprios integrantes da família. Em relação à mãe, os policiais estranharam que no momento que chegaram na casa da família no dia do sequestro, ela assistia televisão tranquilamente com seus filhos, algo de se estranhar, visto que ela acabara de ter um dos filhos sequestrados. Quanto ao pai, as autoridades começaram a desconfiar, pois ele passava por um sério problema financeiro e poderia ter montado o falso sequestro para arrecadar dinheiro. No dia 12 de agosto, uma mulher chamada Maria Margarida da Silva, que era secretária da empresa do pai de Carlinhos, foi até a delegacia confessar que era autora intelectual do sequestro do menino e que o dinheiro seria destinado para cobrir os prejuízos da empresa farmacêutica onde trabalhava. Entretanto, após investigações, essas afirmações foram desmentidas. Meses após o sequestro, em janeiro de 1974, um homem chamado Adilson Cândido da Silva se entregou à polícia, alegando ser o autor do sequestro de Carlinhos e que havia feito a pedido do pai do menino. Ele disse que havia matado o garoto e que jogou seu corpo no mar. Quase um mês depois, uma ossada foi encontrada na praia da Engenhoca, na Ilha do Governador, em um local próximo ao citado por Adilson. Ela estava enrolada por arames farpados e presa a um bloco de cimento de quase 1 metro de comprimento. Mas após exames, foi comprovado que não se tratava de Carlinhos. O pai de Carlinhos chegou a ser preso, mas foi solto graças a um habeas corpus. Dias mais tarde, após novos interrogatórios, descobriu-se que a história contada por Adilson era mentira. 4 anos após o sequestro, Vera Lúcia reconheceu Silvio Azevedo Pereira, um funcionário da empresa de seu pai, como sendo o sequestrador. Ela afirmou que no dia do sequestro sentiu um cheiro forte de um produto farmacêutico que é manipulado na empresa do pai, e esse mesmo cheiro estava em Silvio. Ele chegou a ser preso e condenado a 13 anos de prisão, mas em 1985 acabou solto depois de seus advogados recorrerem à sentença. Após o relatório investigativo, chegou-se à conclusão de que o sequestrador era conhecido da família. Eles possuíam 3 cães que ficavam sempre soltos no quintal, e nenhum deles reagiu à presença do homem invasor. A caixa de luz da casa ficava em um local escondido, onde só alguém que conhecia saberia localizá-la. Além disso, o porão lateral da residência, que sempre ficava trancado, no dia do crime estava aberto, e foi por onde o homem entrou. Em setembro de 1983, um homem chamado Laudelino Fo foi indicado como sendo Carlinhos. Ele chegou a encontrar com a mãe do garoto, e ambos ficaram muito emocionados. Mas após exames de DNA, foi constatado que Laudelino não era o menino sequestrado. Em 2016, um outro homem chamado Jorge Soares da Cunha, então com 48 anos e residente de São Gonçalo, se apresentou às autoridades afirmando ser o Carlinhos. Ele chegou a fazer exames de DNA, mas por algum motivo o resultado não foi divulgado. Segundo ele, chegou até a conhecer sua suposta mãe, no caso, a mãe do garoto, irmã e sobrinhos que ficaram hospedados na casa de sua cunhada para poderem se conhecer melhor. Só que depois da realização dos exames, a família nunca mais o procurou. Jorge diz ter certeza de que realmente é Carlinhos,
dando detalhes do dia do sequestro. Ele conta que até hoje possui sequelas das torturas que sofreu no cativeiro, que ao ser raptado, um pano preto foi colocado em sua cabeça e suas mãos e pés amarrados, inicialmente sendo levado para um matagal e depois para uma espécie de centro espírita. Ele afirma ainda que lhe falaram que foi sequestrado a mando de um familiar, mas não falaram quem. Segundo Jorge, em um descuido dos criminosos, ele conseguiu fugir, mas não sabia voltar para casa, pois não sabia nem onde estava. Ficou vagando pelas ruas até que foi recolhido pela FUNABEM, em Niterói, onde ficou até os 18 anos. Ao voltar para a rua, conheceu sua atual esposa e acabou acolhido pela família dela. Eles tiveram um filho que hoje tem 27 anos e, sabendo da história do pai, luta para tentar ajudá-lo a ser reconhecido como Carlinhos. Apesar de tudo, até hoje eles não conseguiram acesso ao exame de DNA e tentam realizar um novo exame, mas ainda sem sucesso. E assim, o verdadeiro paradeiro do menino continua desconhecido. Mas e você? O que achou desse caso? O que será que aconteceu com Carlinhos? Será que seu pai realmente está envolvido no sequestro? Ou teria sido alguém em forma de vingança? Você acha que ele ainda está vivo? Será que Jorge Soares pode mesmo ser o menino? Deixe nos comentários. Caso tenha gostado do conteúdo, não esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações e curtir o vídeo, pois isso é de grande ajuda. E se quiser ver mais vídeos do canal, é só clicar no card na parte de cima de sua tela. Muito obrigada e até o próximo vídeo!